Fala aí galera, uma excelente sexta-feira para você ligado aqui no canal do Lessa, muito bom dia, boa tarde para se você está assistindo à tarde, uma boa noite, enfim, seja muito bem-vindo como sempre aqui ao canal do Lessa, falando ainda direto aqui de Volta Redonda, onde ontem o Fluminense estreou com um empate diante do Voltaço por aqui, e eu confesso que eu fiquei muito frustrado, acho que é a palavra certa, com o empate de ontem, porque o jogo estava se desenhando para algo bem diferente. Estava se desenhando para uma vitória tranquila. E talvez, acredito eu, que o Fluminense tenha sido o grande responsável por esse empate. Eu vou explicar a vocês por que eu estou falando isso. Mas apesar de ter sido frustrante, decepcionante, não apaga tudo que a gente viu de bom. E teve coisas boas para a gente tirar nesse jogo. A garotada, por exemplo, de Xerém foi muito bem. Teve os garotos que tiveram principalmente Felipe Andrade. E eu acho que, como é uma estreia, é o primeiro jogo, a gente pode focar mais nisso do que necessariamente no resultado. E além de falar dessa primeira partida, é claro, trazer notícias e informações para vocês aqui no canal do Lessa e um pouco da repercussão também desse primeiro confronto, né, do Flu na temporada 2024, começando com tudo. Ontem foi uma transmissão muito bacana lá no Jornada KTO 1902. Espero que vocês tenham curtido a transmissão. A gente ainda vai incluir muitos elementos, ainda vamos aprimorar muitas coisas, mas eu acho que já foi, acho que essa primeira transmissão já deu para dar um gostinho do que a gente está preparando e estamos trabalhando muito para isso, beleza? Então, galera, por favor, só não esquece do like aí, se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Estamos muito próximos aí a alcançar a marca de 90 mil e depois, se Deus quiser, vamos juntos buscar essa marca de 100 mil inscritos. Eu conto muito com vocês para isso, porque se Deus quiser, teremos mais um ano inesquecível, abençoado aí pela frente. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Bom, galera, começando pelo jogo, né? Se é que é possível esquecer um pouquinho o gol de empate, né? Que obviamente acaba fazendo com que a gente às vezes enxergue diferente o que foi esse empate diante do Volta Redonda. Eu vou preferir neste vídeo aqui focar nas coisas boas. E cara, Felipe Andrade, o que esse garoto jogou foi de encher os olhos. Mas eu mesmo tenho que ser coerente com aquilo que eu falo. E o que eu venho falando, gente, não vamos tirar conclusões tanto positivas quanto negativas com apenas um jogo no ano e assim, um jogo com um time completamente modificado, um time cheio de garotos, um time que não tem entrosamento. Então não vamos tirar conclusões precipitadas com apenas um jogo. Mas o Felipe Andrade é um jogador que já está no profissional já há um bom tempo, né, já ganhou algumas chances no profissional, já tinha mostrado coisas boas. Não tem como não falar dele. Não tem como não destacar o que ele fez no jogo de ontem, tanto defensiva quanto ofensivamente. Um moleque parecia uma máquina, ele estava em todo lugar do campo. É um negócio impressionante, né, apoiando, criando situações de gol, defendendo. Começou ali como um terceiro zagueiro, depois fixou mais como um primeiro volante, foi saindo e arrancava. E, cara, foi realmente assim, foi para dar expectativa ao torcedor, inclusive pensando depois no time principal, né? É um jogador versátil, extremamente versátil, ele falou sobre isso. Vou até trazer a palavra aqui aproveitava, já vou trazer agora a palavrinha aqui do Felipe, depois dessa grande atuação no Raulino, e a gente complementa. Felipe, você acha que o Fluminense não é que recuou porque o Volta Redonda não estava pressionando tanto assim vocês, a não ser ali no início do segundo tempo, mas talvez ter controlado ou tentado controlar o resultado e o jogo muito cedo. Talvez o Fluminense não tenha arriscado demais com a partida estando só 1-0? Não, a gente, independente, a gente continuou fazendo nosso jogo, sair jogando, meter o pé na bola. Infelizmente, um detalhe ali, acabou saindo gol, a gente não recuou, a gente tentou continuar defendendo ali, mas no detalhe a gente acabou pecando. Você acha que essa sua versatilidade de atuar em várias posições, como a gente viu hoje, é um trunfo importante assim para a sua permanência no elenco profissional? A gente sabe que o Diniz gosta muito de jogadores assim, né? Jogadores que sabem fazer mais de uma função dentro de campo. Você acha que isso pode ser importante para que você possa se firmar ainda mais no profissional? Pode ser importante também para minha carreira, fazer mais de uma posição.
Diniz também gosta bastante, quem faz várias posições e graças a Deus estou conseguindo fazer bem. E esperar a oportunidade, continuar trabalhando, se Deus quiser, ter essa oportunidade e segurar. Então essa versatilidade com certeza vai ser um trunfo, um fator muito importante para que ele possa ser mais aproveitado, que ele possa receber mais chances do Fernando Diniz daqui em diante. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Para mim foi o nome do jogo, para mim foi o grande jogador da partida. Se tivesse que eleger um, eu escolheria ele, mas a gente pode destacar outros. Como o Arthur, por exemplo, fez o primeiro tempo muito bom. E eu destaco o Arthur não pelo que ele fez com a bola, mas sem a bola. É uma coisa que faltava muito a ele, talvez ele tenha entendido isso, que para jogar a bola hoje, ele tem que competir, ele tem que correr, ele tem que se entregar, ele tem que ser solidário. E o Arthur foi isso sem a bola, ele roubou a bola do gol do Lelê, ele rouba e toca para o Lelê. No segundo tempo roubou outras bolas, fora a classe para jogar. Confiança, mais à vontade em campo. Foi muito bom ver o Arthur, assim, muito bom, fiquei muito feliz. Tomara que ele desenvolva e continue evoluindo, porque a gente sabe que é um atleta, um jovem que tem muito potencial para render, inclusive para ser peça importante do elenco ao longo da temporada. Eu acredito muito nisso. Outro jogador que foi bem no primeiro tempo, João Neto, ele caiu fisicamente no segundo, é verdade. E no final do jogo ele teve a chance de rolar para o Lelê fazer o gol. É fato, mas o João Neto fez um bom primeiro tempo. Conseguiu, é um jogador que tem você vê que tem, ele tem os fundamentos refinados, É um jogador que tem muita noção do que faz em campo. Então acho que é um garoto que ainda vai evoluir bastante, fisicamente inclusive ele precisa evoluir. Mas é um outro jovem que me chama bastante a atenção. O Isaac foi um pouco abaixo daquilo que a gente esperava. Eu acho que o Isaac pode render muito mais, pode jogar muito mais. Eu ainda acredito nele e não vamos criticar o garoto por causa de um jogo. Realmente ele não foi bem, assim, não foi tão bem, apesar de que no segundo tempo deu uma leve melhorada, na minha opinião. A zaga foi muito bem, como um todo, mas eu queria destacar o Luan Freitas, porque é muito bom ver esse menino assim. Ele passou por momentos difíceis e lesões graves, foi emprestado e sempre foi apontado como um dos grandes jogadores para essa posição em Xerém. E o Luan estava muito à vontade, foi muito bem, seguro nos lances ao lado ali do Antônio Carlos, que também fez uma boa estreia, E cara, destacar também, por que não são jovens de Xerém, mas fizeram um grande jogo. Aliás, o Edinho também entrou bem no segundo tempo. Mas o Vitor Eudes também foi... O gol não tinha jeito. Eu acho que para mim não tinha como pegar aquela bola. Felicidade do atacante. Mas o Vitor Eudes pegou um pênalti, o rebote do pênalti, que foi mais difícil do que o pênalti, e fez outras defesas muito importantes. O Vitor Eudes correspondeu nessa partida. Passou segurança para o time. Eu achei muito da atuação dele. Acabou sendo decisivo ao pegar o pênalti. E o Lelê. Lelê elogiei bastante, porque desde o início, além de ter feito o gol, ele estava buscando, ele estava incomodando, ele assumiu a responsabilidade. Era isso que eu esperava dele. Ele era um jogador, um dos mais experientes ali, e ele precisava mostrar serviço, ele precisava se destacar. E ele conseguiu fazer isso durante boa parte do jogo. Então, assim, teve coisas boas. Eu acho que, de um modo geral, dá pra gente tirar mais coisas positivas do que negativas. O que me irritou um pouco, que eu achei desnecessário, foi a postura do Fluminense, que poderia ter negociado esse resultado, sabe, mais para o final. Poderia ter buscado um pouco mais no segundo tempo. O Volta Redonda estava meio que acomodado em campo, não estava oferecendo perigo. Poderia ter arriscado mais, mas não aconteceu. E na entrevista coletiva, o Marcão acabou fazendo uma avaliação do que foi o time, explicou ali por que ele escalou o Alexandre Jesus e o Gustavo Apes, coisa que para mim não fez muito sentido. Ele disse que o Gustavo Apes estava treinando bem, tinha jogador da função, improvisou, porque o Apes é um jogador mais avançado, estava ali jogando de volante, Alexandre Jesus de lateral, acho que não tinha necessidade. E ele falou também sobre o Renato Augusto, por que o Renato Augusto não foi para esse jogo diante do Voltaço. O Renato, a gente vai respeitar o preparo dele, o que ele pediu em relação à questão física, fisiológica, a gente respeitar a pré-temporada dele para quando ele estiver bem, que ele se sentir bem, se sentir forte, confortável, adaptado, ele poder contribuir com essa meninada. A gente espera que o mais rápido possível a gente tenha acelerado os processos. Ele tem feito
tudo que os meninos estão fazendo durante a semana, mas é um jogador que precisa respeitar o tempo dele, e a gente vai respeitar da melhor maneira possível. Acho que ele está feliz, está fazendo tudo, tem nos ajudado durante o treino, que ele está treinando no time que não é o titular, e com a ajuda dele, a experiência dele, consegue contribuir. Na verdade, assim, quando a gente iniciou o trabalho, a gente costuma fazer bem próximo do que o Fernando realmente faz. A gente faz algumas substituições, cada treino a gente vai dando oportunidade, vai mudando, vai trocando. E para hoje, o que a gente queria, realmente, tanto o Gustavo, a gente até começou com outros jogadores na posição, aí ele foi se destacando no dia a dia, nos treinamentos. E para aquilo que a gente queria, o Gustavo nos atendeu muito bem. Lógico, está vindo num processo diferente, ele veio de uma lesão, a gente sabia que em algum momento do jogo a gente ia ter que optar por uma troca. E o Alexandre Jesus, essa questão, um menino muito forte, né? Um menino muito rápido, e por tudo que a gente estava produzindo, questão de posse, de saída lá com o Vitor, e em alguns momentos a transição dele nos ajudava muito. Lógico que a gente tem um outro lado que a gente respeita muito, que marcou muito bem isso, mas acredito que o Alexandre, com sua força e velocidade, do que a gente está fazendo agora, vai nos ajudar muito daqui para frente. Gente, importante lembrar, o Renato Augusto está fazendo pré-temporada e não tem nenhuma necessidade para mim de forçar o Renato nesses jogos. Ele tem que se preparar bem, ele tem que fazer a melhor pré-temporada possível, ele tem que se sentir bem e estar inteiro 100% para os jogos mais importantes do ano. Por isso eu acho que não tem que correr com ele agora, é deixar a comissão técnica, o Renato, realizar esse trabalho, que é fundamental, fazer essa pré-temporada bem feita para que ao longo do ano ele possa sofrer menos com as lesões. Para a gente seguir aqui, agora com notícias e informações para vocês, sobre Terans. Ontem a gente acabou não tendo tempo de aprofundar um pouco mais essa situação do Davi Terans, e é o seguinte, eu informei para vocês que ocorreria uma reunião nesta quinta-feira para provavelmente fechar o negócio. E essa reunião aconteceu ontem, de fato, como eu informei para vocês. E assim, o que dá para dizer no momento, eu voltei a falar com uma pessoa que é do staff do Terans lá no Uruguai, é que assim como antes, há uma expectativa muito grande, positiva para um acerto. Restam detalhes e dá para dizer que ele está muito perto de vestir a camisa do Fluminense, provavelmente assinar um contrato de 3 anos. A qualquer momento eu posso voltar aqui para vocês e dizer que está certo, o Terans é jogador do Fluminense. Essa reunião serviu para ajustar mais alguns detalhes em relação a valores, a porcentagem, ao que o Fluminense vai pagar. Todo mundo saiu bastante satisfeito, então a tendência é de que em breve a gente tenha um desfecho positivo e o Terans venha, portanto, a vestir a camisa do tricolor. Beleza, galera? Não esqueça, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, conto muito com vocês, e claro, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo por aqui. Tamo junto, um abraço.